Será que o peso de um corpo define o peso da sua alma? Ou a cor da pele dita o brilho do seu talento? Para Amara, de 22 anos, estas não eram questões retóricas. Eram a tapeçaria da sua existência, tecida com os fios ásperos do preconceito na Lisboa, que, apesar de luminosa, nem sempre era gentil com quem ousava desviar-se da norma. A Fundação Almada, um bastião de prestígio no coração histórico da cidade, abria as suas portas imponentes para a residência de novos criadores. Amara cruzou o limiar de pedra antiga, o coração a ecoar uma melodia dissonante de esperança e apreensão. O seu corpo, generosamente curvilíneo, e a sua pele, da cor do ébano mais rico, pareciam vibrar em contraponto com as paredes claras e os murmúrios contidos dos outros aspirantes. Trazia consigo um portfólio recheado de esboços e a alma carregada de sonhos, mas também o fardo invisível dos olhares que já a despiam de mérito antes mesmo de lhe conhecerem o nome. No salão principal, sob o brilho austero de um lustre de cristal, Beatriz Vasconcelos destacava-se. Branca, esguia como um junco, com um cabelo loiro que parecia captar e refletir a luz de forma calculada, personificava o ideal de sucesso que a sociedade aplaudia sem reservas. Os seus olhos azuis, da cor do Tejo num dia de inverno, varreram Amara dos pés à cabeça, um sorriso breve e indecifrável a tocar-lhe os lábios. Que coragem a tua, querida, aventurar-te num meio tão... Visualmente exigente, disse Beatriz, a voz um fio de seda a envolver uma lâmina. Amara sentiu o impacto, a familiar ferroada no estômago, mas limitou-se a um aceno de cabeça, engolindo a resposta que lhe morria na língua. O professor Alencar, coordenador da residência, um homem de cabelos grisalhos e ar acadêmico, apresentou o programa. 6 meses de trabalho intenso, culminando numa exposição e na cobiçada Bolsa de Desenvolvimento. Na primeira sessão de apresentação de ideias, Amara partilhou o seu conceito inicial, uma série de ilustrações digitais explorando as memórias ancestrais e a diáspora africana, com uma subtileza que convidava à reflexão. O professor Alencar ouviu, coçou o queixo e teceu comentários vagos sobre potencial, antes de se virar para a proposta de Beatriz, uma série de fotografias minimalistas, tecnicamente perfeitas, mas emocionalmente estéreis. Foi a Beatriz que ele dedicou os elogios mais calorosos sobre visão comercial e estética apurada. A seu lado, Beatriz sorriu, um brilho triunfante nos olhos. Num canto, Sofia, outra residente, de cabelo escuro e encaracolado e um sorriso aberto, observava. Os seus olhos encontraram os de Amara por um instante, transmitindo uma silenciosa mensagem de compreensão. Amara não teve a certeza, mas agarrou-se a esse vislumbre como um náufrago a uma tábua. O caminho, percebeu com uma clareza dolorosa, seria íngreme. Current Part Characters, 2979. Total Characters, 2979. As semanas seguintes foram um exercício de funambulismo emocional para Amara. Tentava concentrar-se no seu trabalho, mergulhar nas suas ilustrações que eram para ela portais para mundos interiores. Mas a atmosfera da Fundação Almada parecia conspirar contra a sua paz. No estúdio partilhado, sentia frequentemente os olhares de Beatriz, avaliadores condescendentes. Materiais de desenho desapareciam misteriosamente da sua mesa para reaparecerem dias depois, acidentalmente danificados num caixote do lixo. Convites para jantares informais ou idas a galerias entre os outros residentes raramente a incluíam. Quando acontecia, era quase sempre por iniciativa de Sofia, que se tornara uma presença constante e calorosa na sua vida ali. Não lhes deis esse poder, Amara, dizia Sofia, durante uma pausa para café num pequeno quiosque com vista para o castelo de São Jorge, a sua voz firme por cima do ruído dos elétricos. A tua arte é incrível. Deixa que isso fale por ti. Mas era difícil. A confiança de Amara, já fragilizada por experiências passadas, erodia-se a cada microagressão. Beatriz, por sua vez, florescia. Os seus projetos recebiam atenção prioritária. Os seus pedidos eram prontamente atendidos. Falava alto sobre os seus contactos importantes e os elogios que recebia, muitas vezes certificando-se de que Amara estava ao alcance da voz. Eram pequenas torturas diárias, alfinetadas que, acumuladas, sangravam a alma. Numa tarde particularmente cinzenta, Amara encontrou um dos seus cadernos de esboços mais pessoais, onde explorava a relação complexa com seu corpo, esquecido numa prateleira alta, como se fosse lixo. Ao lado, um bilhete anônimo, escrito numa caligrafia elegante que ela reconheceria em qualquer lado. Algumas coisas são demasiado íntimas para serem partilhadas. Menos é mais, querida. Foi a gota de água.
A raiva, uma emoção que Amara tentava suprimir, ferveu dentro dela, quente e purificadora. Mas não era uma raiva destrutiva. Era a raiva que antecede a mudança, a indignação que alimenta a coragem. Naquela noite, em vez de chorar, Amara abriu uma nova tela digital. As linhas que traçava eram diferentes, mais ousadas. As cores mais vibrantes, quase violentas na sua expressividade. O tema da memória ancestral ainda lá estava, mas agora entrelaçava-se com a sua experiência presente, com a sua vivência como mulher negra, gorda, artista, numa sociedade que parecia querer silenciá-la ou encaixotá-la em estereótipos. Sofia, ao ver os novos trabalhos, ficou boquiaberta. Amara, isto é, uau, é poderoso, é tu. Amara sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro em semanas. Acho que cansei de sussurrar, disse ela. A mudança não passou despercebida a Beatriz. A polidez superficial deu lugar a uma hostilidade mais palpável, embora ainda velada. Estás a arriscar muito, não achas? Comentou Beatriz ao ver um dos novos esboços de Amara. Esta agressividade pode não ser bem recebida. O mundo da arte aprecia a subtileza, a beleza clássica. A beleza tem muitas formas, Beatriz, respondeu Amara, voz surpreendentemente firme. E a verdade, por vezes, não é subtil. O professor Alencar também notou a mudança. Durante uma sessão de acompanhamento, observou longamente as novas peças de Amara. É uma direção inesperada, Amara. Forte. Mas pergunto-me se não estará a alienar uma parte do público e do júri. Professor, disse Amara, a arte que não arrisca, que não questiona, que não reflete a verdade de quem a cria. Que tipo de arte é essa? Ele não respondeu, mas pela primeira vez Amara sentiu que ele havia. Realmente havia. Amara trabalhava com uma intensidade febril, dividindo seu tempo entre o estúdio e longas caminhadas pelas ruas de Alfama e da Moraria, absorvendo as cores, as texturas, as histórias impressas nas paredes antigas de Lisboa, que de alguma forma se entrelaçavam com a sua própria narrativa. A sua obra transformara-se numa série de retratos digitais e colagens multimédia, intitulada Corpo-Território. Cada peça era um mapa da sua identidade, explorando a beleza e a dor, a resiliência e a vulnerabilidade de ser quem era, onde era. Eram obras que não pediam licença, que encaravam o espectador de frente. Beatriz, por outro lado, continuava no seu caminho de perfeição estética calculada. A sua série fotográfica, Lisboa Adormecida, capturava a cidade numa luz etérea, desprovida de gente, quase asséptica. Era tecnicamente irrepreensível, mas Amara sentia-lhe a frieza, a ausência de alma. No entanto, os murmúrios nos corredores indicavam que Beatriz era a favorita para a bolsa. Sofia tornara-se a sombra protetora de Amara. Atenta, percebeu que Beatriz, subtilmente, tentava minar a confiança de Amara junto dos outros residentes, espalhando comentários sobre o quão difícil ou excessivamente sensível Amara era, ou quão limitado era o apelo da sua arte tão específica. Um dia, Sofia confrontou Beatriz diretamente após ouvir um desses comentários. Tens algum problema com a Amara, Beatriz? Ou é só com o talento dela que não consegues lidar? A voz de Sofia era baixa, mas carregada de aço. Beatriz riu, um som cristalino e falso. Eu? Imagina. Apenas acho que devemos ser realistas sobre o que o mercado procura. E a Amara, bem, ela não se encaixa propriamente no molde, pois não? Sofia gravou essa conversa discretamente no telemóvel. Mostrou a Amara mais tarde. Para o caso de precisares, disse simplesmente. Amara sentiu um nó na garganta. A maldade era tão casual, tão banal. Mas também sentiu uma onda de gratidão pela lealdade de Sofia. Nos dias que antecederam a inauguração, o professor Alencar convocou Amara para o seu gabinete, um espaço austero, repleto de livros de arte e catálogos. Ele parecia genuinamente intrigado, talvez até um pouco desconcertado pela evolução do trabalho dela. Amara, começou ele, os cotovelos apoiados na secretária de Mogno, o teu trabalho é inegavelmente poderoso. Tem uma honestidade crua, que é rara, mas também é desconfortável. Desafia o espectador. Numa competição como esta, isso pode ser uma faca de dois gumes. Professor, respondeu Amara, não quero que a minha arte seja confortável, se isso significar ser desonesta. A minha experiência, a experiência de muitas pessoas como eu, não é confortável. Por que é que a arte que a reflete deveria sê-lo? Ele suspirou. Apenas te peço que estejas preparada. Nem toda a gente está pronta para esse tipo de confronto. Eu estou, disse Amara, e pela primeira vez acreditou totalmente nas suas próprias palavras. A noite da inauguração chegou, carregada de eletricidade.
O grande salão da Fundação Almada estava apinhado. Artistas, críticos, curadores, mecenas e os inevitáveis socialites. As obras dos jovens criadores estavam dispostas com um cuidado estudado. A série de Beatriz, Lisboa Adormecida, ocupava uma parede proeminente, banhada por uma luz suave que acentuava a sua beleza fria e distante. Atraía olhares de admiração pela sua elegância técnica. A obra de Amara, Corpo-Território, estava numa secção um pouco mais resguardada, mas não menos visível. E o impacto era imediato, visceral. Eram 4 painéis de grande dimensão, uma fusão de pintura digital, fotografia intervencionada e colagens de tecidos africanos e recortes de jornais portugueses. O primeiro painel era um autorretrato fragmentado, onde o seu rosto e corpo se recompunham como um mapa de cicatrizes e orgulho. O segundo explorava a textura do seu cabelo afro como uma paisagem viva, entrelaçada com símbolos ancestrais. O terceiro justapunha imagens de publicidade com corpos femininos idealizados e frases retiradas de comentários online depreciativos sobre mulheres negras e gordas. O último era uma explosão de cor e forma, uma celebração desafiadora da sua identidade, o seu punho erguido em primeiro plano, segurando um pincel como se fosse uma lança. As reações eram diversas. Alguns visitantes passavam rapidamente, visivelmente desconfortáveis. Outros paravam, intrigados, chocados, comovidos. Amara viu lágrimas nos olhos de uma jovem negra que contemplava o painel do punho erguido. Viu o senho franzido de homens mais velhos, de fato e gravata. Ouviu sussurros. Sofia estava ao seu lado, um rochedo. Eles estão a ver, Amara. Estão mesmo a ver. Chegou o momento das apresentações orais. Cada artista tinha 5 minutos para falar sobre o seu conceito. Beatriz foi a primeira do seu grupo. Falou com uma confiança polida sobre a busca pela essência da luz lisboeta, sobre a poética do vazio e a transcendência da forma. Recebeu aplausos calorosos. Então foi a vez de Amara. Caminhou até ao pequeno púlpito, as palmas das mãos úmidas. Olhou para a sua obra, depois para o público. Respirou fundo. Boa noite. O meu trabalho chama-se Corpo-Território, começou, a voz um pouco trêmula no início, mas ganhando firmeza. Não é sobre uma Lisboa adormecida ou vazia. É sobre os corpos que habitam esta cidade, esta sociedade. Corpos como o meu. Corpos que são muitas vezes campos de batalha, territórios contestados, julgados, colonizados por olhares e expectativas alheias. Ela descreveu a sua jornada, a sua intenção. Falou da beleza que reside na diferença, da força que nasce da resiliência. Não mencionou o bullying, a sabotagem. Deixou que a arte falasse dessa dor. A sua voz ecoava no silêncio atento do salão. Quando terminou, houve uma pausa, um momento de quietude carregada. Depois aplausos. Tímidos no início, mas depois mais fortes, mais genuínos do que os que Beatriz recebera. Amara sentiu um alívio imenso a percorrer-lhe o corpo. Seguiu-se um breve período de perguntas e respostas, mediado pelo professor Alencar. Foi então que Beatriz levantou a mão, um sorriso condescendente nos lábios. Amara, querida, disse ela, a voz melíflua, o teu trabalho é certamente visceral. Mas não achas que esta abordagem tão pessoal, quase confessional, limita o seu alcance? A grande arte não deveria ir aspirar a uma universalidade que transcenda as questões identitárias tão específicas? Não estaremos aqui perante um certo aproveitamento da identidade para chocar ou atrair uma atenção que, de outra forma, a qualidade puramente estética talvez não justificasse. O salão ficou em silêncio. A maldade da pergunta, disfarçada de preocupação intelectual, pairava no ar. Era um ataque direto, público. Amara sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto, mas depois uma calma fria apoderou-se dela. Olhou diretamente para Beatriz. Beatriz, começou Amara, a voz surpreendentemente controlada, cada sílaba clara e distinta. Agradeço a tua preocupação com a universalidade da minha arte, mas pergunto-me, de que universalidade falamos? A universalidade que historicamente excluiu vozes como a minha, corpos como o meu, experiências como a minha. A universalidade que nos diz que a única beleza válida é a tua, que a única narrativa digna de ser contada é a que te é familiar. Fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Viu o sorriso de Beatriz vacilar. A minha arte é pessoal, sim, porque a minha experiência é a minha verdade. E acredito que ao partilhar essa verdade, toco em algo que é de facto universal. A luta pela dignidade, a busca pelo reconhecimento, a dor da exclusão e a alegria da autoaceitação. Se isso te choca, Beatriz, talvez o problema não esteja na minha arte, mas na bolha que te impede de ver o mundo para além do teu próprio reflexo.
Continuou, a voz ganhando paixão, mas sem perder a compostura. Dizes que uso a minha identidade. E tu, Beatriz, não usas a tua. A tua branquitude, a tua magreza, o teu privilégio. Não são essas as identidades que o mercado da arte que tanto pareces prezar tem historicamente validado e recompensado, muitas vezes à custa de outras? A diferença é que eu nomeio a minha identidade com orgulho, enquanto tu usas a tua como uma norma invisível e inquestionável. O silêncio no salão era agora denso, palpável. Alguns rostos mostravam choque, outros um respeito crescente. O professor Alencar observava imóvel. Quanto à qualidade puramente estética, Amara prosseguiu, o olhar fixo em Beatriz, deixe que a obra fale por si. Mas a estética não existe num vácuo. Está imbuída de poder, de história, de política. E a estética que eu reclamo é a da verdade, da resiliência, da beleza que floresce mesmo nos solos mais áridos. Concluiu, a voz firme. A minha identidade não é uma muleta, Beatriz. É a minha força. É a minha perspectiva única sobre este mundo. E se isso te incomoda, só posso concluir que a tua noção de grande arte é de facto muito, muito pequena. Um murmúrio percorreu o salão. Beatriz estava pálida, os lábios comprimidos numa linha fina. Pela primeira vez, parecia ter perdido a sua pose impecável. Sofia discretamente aproximou-se do professor Alencar e mostrou-lhe algo no seu telemóvel, a gravação da conversa com Beatriz. Ele olhou, ouviu, e a sua expressão tornou-se ainda mais séria. O momento foi quebrado pelo professor Alencar, que se levantou. Obrigado, Amara, pela tua corajosa e eloquente defesa do teu trabalho e da tua visão. E obrigado, Beatriz, pela tua questão. Havia uma ironia subtil na sua voz. O júri irá agora reunir-se para deliberar. Enquanto as pessoas se dispersavam, comentando animadamente, Amara sentiu as pernas a tremer. Sofia abraçou-a com força. Foste incrível, absolutamente incrível. Amara encostou a cabeça ao ombro da amiga. Estava esgotada, mas uma nova sensação brotava no seu peito. Leveza. Como se tivesse acabado de largar um peso que carregava há demasiado tempo. Ganhasse ou não a bolsa, algo fundamental tinha mudado naquela noite. Ela tinha falado e tinha sido ouvida. A deliberação do júri pareceu uma eternidade. Amara e Sofia sentaram-se num canto, observando o fluxo e refluxo de pessoas. Beatriz estava com um pequeno grupo, mas a sua habitual vivacidade desaparecera. Parecia tensa e isolada. Finalmente, o professor Alencar regressou ao púlpito. O burburinho no salão cessou. Após uma longa e cuidada deliberação, começou ele, a sua voz ressoando com autoridade, o júri chegou a uma decisão. Este ano, a qualidade e diversidade dos trabalhos apresentados tornaram a nossa tarefa particularmente difícil. Fez uma pausa dramática, percorrendo o público com o olhar. A Bolsa de Desenvolvimento de Projeto da Fundação Almada é atribuída a Beatriz Vasconcelos, pelo seu projeto Lisboa Adormecida. Um arfar de surpresa percorreu algumas secções do público. Amara sentiu uma pontada de desilusão, inevitável, mas não era esmagadora. Beatriz, por sua vez, tentou esboçar um sorriso triunfante, mas este pareceu forçado, quase um esgar. Os aplausos foram educados, mas algo contidos. O professor Alencar levantou a mão. Contudo, continuou, e o silêncio regressou mais denso. O júri decidiu, por unanimidade, criar este ano uma menção honrosa especial, acompanhada de um subsídio de incentivo à produção, para um trabalho que demonstrou uma originalidade excepcional, uma coragem artística notável e uma relevância social premente. Os olhos de todos voltaram-se para ele. Amara prendeu a respiração. Esta menção honrosa especial e o subsídio de incentivo são atribuídos a Amara Lemos pelo seu trabalho Corpo-Território. Desta vez os aplausos irromperam, genuínos, calorosos, prolongados. Sofia gritou de alegria ao lado de Amara, abraçando-a com força. Amara sentiu as lágrimas a virem-lhe aos olhos. Não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora que era uma mistura de alívio, validação e gratidão. Levantou-se, caminhou até ao professor Alencar, que lhe apertou a mão com um respeito evidente nos olhos. Parabéns, Amara, disse ele, em voz baixa. O teu trabalho abriu uma discussão muito necessária nesta instituição, e para além dela espero. Mais tarde, enquanto as pessoas se aproximavam para a felicitar, Amara notou que Beatriz saíra discretamente, acompanhada apenas por um ou dois dos seus acólitos mais fiéis. A sua vitória parecia oca, ofuscada pelo reconhecimento dado a Amara. A verdadeira conversa da noite não era sobre a perfeição técnica de Lisboa Adormecida, mas sobre a verdade crua e a beleza desafiadora de Corpo-Território. Nos dias que se seguiram, algo mudou na Fundação Almada.
O trabalho de Amara continuou a gerar debate. Alguns ainda o achavam demasiado, mas muitos outros, especialmente os mais jovens e os de origens mais diversas, viam nele um farol. Começaram a surgir conversas sobre representatividade, sobre os critérios de avaliação da arte, sobre os preconceitos implícitos no sistema. O professor Alencar, talvez movido pela gravação de Sofia ou simplesmente pela força da arte e da argumentação de Amara, iniciou uma série de seminários sobre arte e identidade na Lisboa contemporânea. E convidou Amara para ser uma das oradoras no primeiro. Beatriz tornou-se uma figura mais discreta. Continuava a trabalhar, mas a sua arrogância diminuíra. Havia rumores de que a sua bolsa estava condicionada a uma maior abertura a novas perspectivas. A sua vitória, embora oficial, soava a derrota no burburinho dos corredores. Amara usou o subsídio para alugar um pequeno estúdio no Intendente, um bairro lisboeta vibrante e multicultural. Continuou a criar, a explorar as suas verdades. A sua voz, antes um sussurro hesitante, era agora clara e forte. Recebia convites para pequenas exposições coletivas, colaborava com outros artistas. Sofia permanecia a sua maior aliada, celebrando cada pequena vitória como se fosse sua. A amizade delas, forjada na adversidade e na admiração mútua, era um dos pilares da nova vida de Amara. Numa tarde solarenga de primavera, meses depois da exposição, Amara estava no seu estúdio, a luz de Lisboa a inundar o espaço através de uma janela alta. Trabalhava numa nova série, ainda mais ousada, explorando a alegria e a sensualidade do corpo negro e gordo, desafiando a narrativa da dor que tantas vezes lhe era imposta. Sentia-se leve, quase eufórica. O telefone tocou. Era o professor Alencar. Amara, minha querida, tenho boas notícias, disse ele. Lembrei-me da tua resposta a Beatriz sobre a universalidade. Uma curadora de uma galeria em Berlim viu o teu trabalho online, leu sobre o debate na Fundação. Ficou muito impressionada. Quer incluir Corpo-Território numa exposição internacional sobre arte e ativismo. E há mais, ela quer encomendar-te uma nova peça. Amara sentou-se, o coração a bater descompassado. Berlim. Uma exposição internacional. Era mais do que alguma vez sonhara. Professor, eu não sei o que dizer, conseguiu articular. Diz que sim, Amara, diz que sim. O mundo precisa de ouvir o que tens para dizer, o que a tua arte tem para mostrar. Após desligar, Amara ficou a olhar pela janela para os telhados de Lisboa. Lembrou-se da jovem que chorara diante da sua obra na Fundação. Lembrou-se da sua própria jornada, das dúvidas, do medo, da raiva que se transformara em poder criativo. A luta contra o preconceito não tinha um fim à vista. Ela sabia-o. A sociedade não se transformaria da noite para o dia, mas ela já não era a mesma Amara que chegara à Fundação Almada cheia de apreensão. Tinha encontrado a sua voz, a sua força. E essa força não residia na perfeição de um corpo ou na aceitação de um olhar alheio, mas na coragem de ser autenticamente ela mesma, na ousadia de transformar as suas feridas em arte que interpelava, que curava, que inspirava. Pegou num pincel. Havia uma nova tela à sua espera, e tantas histórias ainda por contar. A sua história. Histórias que afinal eram universais na sua busca por dignidade e beleza, em todas as suas magníficas e imperfeitas formas. O peso do seu corpo já não era um fardo, mas a terra fértil onde a sua alma florescia. E a cor da sua pele era o pigmento vibrante com que pintava o seu futuro. Lisboa, com as suas luzes e sombras, continuaria a ser o seu palco, mas agora o mundo acenava-lhe, e Amara estava pronta.